Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o ensinamento da Escola Bíblica Dominical para crianças, intermediários e adolescentes. Queremos deixar uma palavra de esclarecimento. Esse é um trabalho feito pelo canal Luz para o Meu Caminho, é um trabalho individual, né? Estamos acatando algumas orientações do presbitério para que tudo possa ser feito de acordo às orientações, para que nós possamos continuar aí o trabalho auxiliando as irmãs, aquelas que têm dificuldades, até mesmo as que não têm. Às vezes uma coisa ou outra as irmãs acabam extraindo dos estudos aqui, das contribuições que a gente passa, né? E possa estar aplicando também dentro das suas classes. Então, assim, é um trabalho sem fins lucrativos, né? Mas nós estamos procurando trabalhar direitinho para que possa estar tudo de acordo às orientações do presbitério. Nós agradecemos já aos nossos irmãos que nos acompanham. Quero mandar uns agradecimentos para algumas irmãs que oram, que estão sempre comentando, que estão sempre nos procurando no particular. Muito obrigado. Agradecer também pelo meu aniversário aí, as irmãs me parabenizando, lembrando dessa data que para mim é uma data muito importante. Eu quero agradecer a todos aí que se lembraram de mim, até mesmo os que não se lembraram, não tem problema não, mas eu agradeço do fundo do coração. Vamos lá, sem mais delongas, dar início ao nosso trabalho. Então, o tema do mês de maio é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Às vezes nós não temos noção do que é a Palavra de Deus. Às vezes temos tempo para ler livros, romances, histórias, suspense, livros de matemática, de português e tudo mais. Mas a palavra de Deus, às vezes, não temos tempo. Talvez porque não é tão atraente para o tempo aqui onde a gente sobrevive nesta terra. Talvez se fosse uma mentira, uma fábula, porque a maioria desses livros, o conteúdo deles são isso, exatamente isso, 90%. Hoje é bem poucos os livros que você consegue ler e extrair coisas boas, a minoria. A maior parte é fábula, mentira e tudo mais. Mas vamos lá. Bíblia, a Palavra de Deus. O segundo slide vai dar início. Nós vamos falar a respeito do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne, a salvação em Jesus. Versículo no capítulo 1 de João, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós iremos falar sobre o Verbo se fez carne. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. E o Verbo, ele se fez carne. Eu lembro de um seminário muitos anos atrás, eu creio que uns 15 anos atrás, participando de um seminário no Manaim de Domingo Martins. Eu lembro do nome Jesus em caractere, na língua, não sei qual é essa língua que está sempre falando aí no Manaim, hebraico, é aramaico, não sei. E eu lembro muito bem de que nessa aula falava a respeito do verbo. E os caracteres que usavam
para poder fazer o nome Jesus, ele conseguia com esses caracteres formar uma figura de uma pessoa. Era como, e ali no momento o professor ele fazia essa aplicação, que com aqueles caracteres conseguia se formar a figura de um homem, de uma pessoa ali com aqueles caracteres. Então a gente vai vendo que até nisso o Senhor, ele é perfeito. Então o verbo é uma palavra que indica acontecimentos, acontecimentos que é representado de acordo com o tempo, né? Dentro do tempo, o verbo representa esses acontecimentos. O verbo representa também uma ação, o verbo representa também um estado, um estado. Então a gente sabe que quando o Senhor ele usa esse termo, o verbo se fez carne, ele está falando exatamente de Jesus, de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo. Depois iremos simplesmente passar aqui os demais slides. Por quê? Porque já está pronto os slides aqui. A gente sabe que Jesus, ele é o verbo de Deus. Se os irmãos pegarem no Velho Testamento, lá no Gênesis, na criação, Jesus, ele é o haja de Deus. Então, no versículo 1, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Haja é do verbo agir, é do verbo agir. Então, disse Deus, haja luz. No versículo 6, disse Deus, haja expansão, do verbo agir também. No versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se, do verbo ajuntar. No versículo 11, e disse Deus, produza, do verbo produzir. E assim sucessivamente. Então foi usado exatamente o verbo agir, ajuntar e produzir aqui na criação. Então é como se o próprio Deus estivesse dizendo, e disse Deus, Jesus faz a luz, Jesus faz os ajuntamentos das águas, Jesus faz produzir. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então nós temos aqui Jesus como o verbo agir. É o haja de Deus sobre a face da terra. E toda a palavra está sustentada, toda a criação, toda a humanidade está sustentado pelo poder da palavra. Tudo sustenta pelo poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus como verbo ser, como verbo ser. Aquele momento quando Moisés, ele chega para o povo escravizado, maltratado, doentes, ele diz assim, olha, o eu sou me enviou a vós. Naquele instante, eles entenderam que quem estava enviando Moisés era o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aqui ele usa a palavra, o eu sou, que é do verbo ser, me enviou a vós. E daquele momento em diante que o povo é revestido de ânimo e começa agora então uma jornada a Jerusalém, a terra prometida, a terra prometida. Nós temos também Jesus como verbo clamar ou clamor, né, no momento quando João Batista ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava dizendo que ele era a voz de alguém
que ele era a voz de alguém. E a voz de quem ele estava dizendo, de quem ele era a voz? Do que clama no deserto. Quem é que passou a quem era que clamava no deserto? Deserto é um lugar sem vida. Jesus, ele é o clamor no deserto. Jesus é o sacrifício perfeito no deserto. Jesus é verdadeiramente, sem sombra de dúvida, o agir de Deus no nosso meio. Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso, segui a ele. Foi isso que João Batista falou para os seus discípulos. João Batista falou para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele segui-vos. E os discípulos ali então, naquele instante, começaram a seguir a Jesus. Porque Jesus, ele deixou um caminho aberto para nós, rumo à eternidade. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os tirou do jardim. O homem perdeu o direito de vida eterna. Perderam o direito de vida eterna. E o que nos faz perder o direito de vida eterna hoje é quando nós deixamos de observar o Verbo de Deus. Por que o Verbo de Deus? Deixamos de observar o Verbo de Deus. Porque o Verbo de Deus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo de Deus. Tudo está sustentado pelo seu poder. Então isso nós precisamos deixar bem claro para os nossos filhos. Se o seu filho hoje não é um leitor das Escrituras, a culpa não é dele. A culpa é sua. Porque os filhos é o reflexo de dentro dos nossos lares. Se o seu filho não lê a Bíblia, é porque você não lê a Bíblia. Se seu filho só vive no celular, é porque você só vive no celular. Se seu filho não faz aquilo que as Escrituras nos orienta, não nos obriga, as Escrituras não nos obriga, é porque nós não estamos fazendo aquilo que as Escrituras está nos orientando, que é para isso que serve as Escrituras. É muito fácil hoje você pegar trechos de histórias, de livros que você leu no decorrer da sua vida, de motivacional, e aplicar dentro da sua casa, em situações financeiras, em situações amorosas e tudo mais. Mas é muito difícil nós pegarmos trechos bíblicos e começarmos a aplicar, sendo que aquilo que a gente traz dessa obra criadora vai nos manter somente na obra criadora. Já quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a fazer as aplicações dentro das nossas vidas aqui na obra criadora, nós seremos bem aqui e lá na eternidade. Por quê? Porque a palavra ela transcende, ela sai da dimensão terrestre e ela entra em um universo de Deus. Ela entra exatamente no plano celestial. Então, eles foram tirados do jardim, porque deixaram de observar a palavra, deixaram de dar crédito à verdade. Por isso ele perdeu o direito à vida eterna. Eles não foram enganados. Eles podem ter sido induzidos pela aparência do fruto, né? Vi que a árvore era formosa, que o fruto era bonito, provavelmente era gostoso. Então, eles deixaram se levar pela concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Então, não podemos culpar o Senhor. Nisso aqui, o Senhor é tremendo, Ele é perfeito. Deus enviou Jesus para salvar o homem. Aqui a gente vê exatamente o recurso de Deus. Deus, ele é extraordinário. Esse dia nós estávamos falando agora na contribuição de senhoras. A revelação, ela é algo extraordinário. A Bíblia, sem a revelação, para nada mais serve
a não ser para ilustrar a história entre o Criador e a sua criatura. Mas aqui agora a gente vê mais um momento extraordinário, em que o Criador ele providencia Jesus para salvar o homem. E o Verbo se fez carne, o texto que nós lemos, e habitou entre nós. O objetivo da palavra era ajuntar. Aqui, se os irmãos pegarem no início, no versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, ajuntem-se, do verbo ajuntar. O Jesus aqui no Novo Testamento, ele fez essa ação também. Ele veio para ajuntar o homem, aqueles que se haviam perdido, para fazer de Israel uma nação novamente, uma pátria. Mas o que aconteceu? Israel rejeitou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi por falta de graça, não foi por falta de verdade. Porque Jesus era cheio da graça de Deus. Jesus era cheio de verdade. Mas infelizmente o homem não estava interessado na verdade de Jesus. O negócio dele era um Jesus para essa vida e aí acabaram perdendo esse direito. Mas Deus ele enviou Jesus exatamente para isso, para levar o homem para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. E deu novamente ao homem direito de vida eterna. Lá na contribuição de 100 horas nós falamos também sobre isso. Eu curo, expulso demônios hoje e amanhã. E no terceiro dia vai estar tudo consumado. Ele estava falando exatamente desse momento. Do momento em que ele seria, em que o projeto seria concluído como homem. E qual era o momento que iria acabar tudo? A obra estaria pronta no momento em que ele ressuscitasse. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e deu novamente ao homem o direito de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou, transformou muitas vidas com a sua palavra. Então, existe um texto que diz assim: há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Nós precisamos estar atento a isso, porque verdadeiramente há poder na palavra do nosso Senhor. Então, quando nós damos ouvido à palavra, coisas grandes acontecem. Que coisas grandes são essas? Observe. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Como se uma explosão, houve luz. E disse Deus, haja expansão. Olha o que aconteceu, e houve expansão. E disse Deus, ajuntem-se as águas, e ajuntaram-se as águas, louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua usando a palavra. Moisés era a palavra de Deus. João Batista era a palavra de Deus. Os profetas foram a palavra de Deus. E a igreja hoje é a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Diante da palavra de Jesus, o oficial romano falou: Senhor, meu empregado está tão doente. Meu empregado está tão doente. E o Senhor, naquele instante, diz para ele: vai, como crestes, será feito. Então, diante desta palavra, a gente vê um momento em que o Senhor ele opera na vida dos necessitados. O Senhor ele tem um poder extraordinário para agir na vida do homem. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus ele é grande. E ali o criado daquele homem
foi curado. A palavra de Jesus tem poder. Se você crê, você verá a glória de Deus. Senhor, salva o meu pai, abençoa minha mãe. Normalmente essas primeiras orações os nossos filhos aprendem conosco. Quando nos ajoelhamos, ela aprende a clamar conosco. Ela aprende a orar pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela igreja, conosco. Então nós precisamos estarmos mais de joelho do que jogados nas nossas poltronas, na frente de uma televisão, de um computador ou de um celular. Porque a palavra, ela convence o homem do pecado e da justiça. Mas a Bíblia diz que o exemplo arrasta. Então, se hoje isso não ecoa dentro dos nossos lares, a culpa não é do tempo que passou, a culpa não é do Evangelho, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque a partir do momento que nós nos tornarmos exemplo e termos a palavra dentro dos nossos corações, nada vai parar. Nada vai parar. Então, nós temos exatamente isso. A palavra de Deus nos dá direção e segurança. Você tem ouvido e praticado a questão que nós falamos aqui agora? Porque a palavra convence. Ouvir a palavra. O exemplo aqui é praticar a palavra de Deus. Ou você tem praticado os conselhos dos seus colegas, dos seus amigos? Chega uma hora que você tem que sentar com eles, orientá-los a respeito do que a serpente fez no Éden. Fez com que a palavra de Deus fosse mentira e a que ela estava falando fosse verdade. Jesus deu a sua vida para nos dar salvação. Nos tirou das trevas para a luz. Ele é o único Salvador. Mas não é isso que a serpente está falando aí fora hoje. Não é isso. Então, muito cuidado. Estamos encerrando. Pergunta: quem cumpriu o projeto de Deus para resgatar o homem do pecado, lhe dando novamente a vida eterna? Resposta: Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é único. Neste momento aqui, era único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Espero que possa ter ajudado. Aí, peço aos irmãos que continuem curtindo, compartilhando. É uma exigência do YouTube, né? Comentando, deixando sugestões, as orações, os agradecimentos. Eu vou escolher alguns aqui para mim poder estar postando aqui, tá bom? Então, agradeço a todos por ter orado conosco, por ter nos ajudado em contribuições aí. A gente tem muitas contribuições que vêm aí dos grupos. Então, nós agradecemos a todos aí por estar nos acompanhando, por ter nos acompanhado até o final desse vídeo também. Então, a todos, a paz do Senhor Jesus.